Olá, pessoal, boa noite. Aqui é boa noite, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei de onde vocês estão assistindo a gente. Tô aguardando aqui a doutora Amanda conectar conosco aqui na nossa live. Boa noite, Luciana. E a Daiane também tá aqui, pessoal da comissão. Deixa eu ver se eu consigo adicionar, mandar um request aqui pra doutora Amanda. Porque eu acho que é ela que tem que pedir aqui pra mim. Boa noite, Cleidineia. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre homologação de sentença estrangeira, né? Só que especificamente na área do direito de família e sucessões, né? Então a gente vai abordar esse tópico que envolve o direito de família internacional e a questão da homologação de sentença estrangeira, né? Então a gente vai falar um pouquinho quais são os casos que dependem dessa homologação de sentença, se tem alguma exceção, né? Se existe, por exemplo, algum caso de divórcio que não vai determinar, né, ser determinante aí a homologação de sentença estrangeira, para que essa sentença tenha efeitos, né, jurídicos aqui no Brasil. Então a gente vai falar de uma exceção também, a gente vai falar de alguns casos práticos, para que vocês entendam melhor, né, como que a gente vai aplicar isso efetivamente. E essa é a exceção, né, da questão do divórcio consensual, tá? Só confirmar aqui com a doutora Amanda, porque eu acho que ela não conseguiu ainda mandar a solicitação. Se tiver algum advogado aqui que atua com essa área também, deixa aqui nos comentários, que aí a gente também... Eu peço para vocês trazerem alguns casos que sejam... Que já tenham, né, atuado nessa área também, e a gente faz um debate aqui também sobre isso. A doutora Amanda falou que ela já solicitou aqui, mas para mim não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela. Acho que agora eu consegui adicionar ela aqui. Vamos ver se dá certo. Agora foi. Realmente. Boa noite, doutora Amanda. Boa noite, doutora Isabela. Como é que você tá? Tudo ótimo por aqui. Muito frio aí, no Rio de Janeiro. Friozinho, viu?
Surpreendente. Chegou aí o frio também, né? Chegou. Bom, vamos lá então. Vou pedir para a doutora Amanda fazer uma breve apresentação, né? Falar um pouquinho sobre a atuação dela, enfim, contar para a gente um pouquinho mais sobre ela. Ela integrou recentemente, né, aqui a nossa comissão, já veio contribuir, né, na live, trazer um tema super importante, né, na área de direito internacional. Isso, Eu comecei no direito internacional há 3 anos. Foi uma área que realmente eu fiquei apaixonada, assim, tanto atuando com direito de família, né, quanto o direito imigratório. Então, desde então, estou seguindo essa área e tentando agregar e ajudar as pessoas que têm dúvida, com relação a essas questões. Maravilha, perfeito. E, bom, alguns de vocês já me conhecem, né, aqui da comissão. Para quem não me conhece, eu atuo também na área de direito de família, né? Comecei atuando na área de família padrão, né? Caso de divórcio, guarda, alimentos. Depois eu fui também me envolvendo com essas questões de direito internacional, voltadas para a área de família, e também voltadas para o direito imigratório. Então, eu acho que tem muitos advogados que acontece isso, né? Mais ou menos dessa forma. Envolve o direito internacional na área de família e isso vai se expandindo também para outras áreas. A gente começa a fazer network, conexão, enfim. E a aba é um excelente canal para esse tipo de conexão também. E hoje, conversando com a Amanda, né, a gente definiu esse tema para a gente falar de homologação de sentença estrangeira, especificamente na área do direito de família, né? Porque a gente sabe ali que a questão do divórcio, por exemplo, não envolve só o divórcio, né? Simplesmente. Tem vários desdobramentos que acontecem ali. Então, a gente tem a questão de menores envolvidos, questões patrimoniais. E como que a gente vai resolver tudo isso quando a gente fala de direito internacional, né? Quando envolvem aspectos internacionais nessas relações todas. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, tá? O primeiro ponto que eu vou pedir para a Amanda trazer para a gente é a questão do que é, né? O que vem a ser a homologação em si, né? E o que o STJ analisa. É. Bom, para começar, a homologação é um procedimento que permite que uma decisão tomada no exterior, né, ela tenha validade e produza efeitos aqui no Brasil, né? Então, essa análise, ela é feita pelo Superior Tribunal de Justiça, né, o famoso STJ. E é importante destacar que o STJ ele não julga o caso novamente, né? Ele não reabre as discussões sobre o divórcio, sobre guarda, sobre partilha, bens, enfim. O que o tribunal realiza é um chamado juízo de delibação, ou seja, ele faz uma análise formal para verificar se essa decisão estrangeira, se ela realmente cumpre os requisitos legais e se é compatível com a ordem pública aqui do Brasil. Né? Então, esse conceito é importante entender ali esse chamado juízo de delibação, porque apesar de ser um nome técnico, né, de ser um nome diferente, a ideia é simples, ou seja, quando uma decisão estrangeira ela chega no STJ, o tribunal ele não vai julgar o caso novamente, ele vai apenas verificar se essa decisão atende aos requisitos legais para produzir efeitos no Brasil. Então, por isso, não basta alegar que a decisão foi injusta, né? O foco da homologação é analisar a regularidade do procedimento e a compatibilidade da decisão com a ordem jurídica brasileira. Sim, esse ponto que você falou agora no final é importante, né? Porque muitos clientes até chegam pra gente, às vezes falando, eu quero mudar essa sentença, né? Eu quero mudar esse acordo porque foi injusto. Então, as Sim. pessoas acham que elas vão trazer, né, essa decisão estrangeira para homologação e que elas vão conseguir alterar questões que já foram definidas. Então, esse ponto que você explicou é bem importante para a nossa atuação também. Né? E até eu queria já falar com vocês também uma exceção, né, de quando que a gente não vai precisar homologar. Né? Isso também é muito importante, porque não são todas as decisões estrangeiras envolvendo o direito internacional, né, de família, o direito de família em si, que a gente vai precisar trazer para homologação. Então, quando a gente tem o divórcio consensual simples, a gente não vai precisar, em regra, né, trazer para homologação. Então, a gente vai ter a regra. Então, a decisão estrangeira, ela precisa, né, ser homologada, né, para produzir efeitos no Brasil. E a exceção, né, mais relevante que a gente tem é o divórcio consensual simples ou puro, né? Então, o Código de Processo Civil, ele prevê, né, tem essa previsão, né, da sentença estrangeira, consensual, e a verbação, como que vai funcionar, então, né? A gente não vai precisar
levar para uma homologação de sentença estrangeira, a gente vai trazer para verbação direta no registro civil, né? Então, essa decisão estrangeira ela vai tratar, lembrando, apenas da dissolução, né, do vínculo matrimonial, então somente do divórcio. Então, a gente não vai tratar ali de, por exemplo, né, guarda, alimentos, partilha, convivência, enfim, uma série de outros desdobramentos que muitas vezes o divórcio tem. Então, se for um divórcio simples, tratando de dissolução, né, do vínculo matrimonial, a gente consegue pular, né, essa questão da homologação, né, da sentença estrangeira e trazer para a verbação direta, tá? Então, até Bem mais rápido, né? exatamente, exatamente. Então, muitos clientes conseguem, às vezes tem receio, né? Ah, não, mas eu vou precisar, né? Enfim, entrar com processo judicial e a minha decisão só trata realmente do divórcio em si, não tem outros assuntos, né, a serem discutidos ali. E a pessoa fica com receio, acaba não indo atrás, e isso traz uma série de complicações que a gente também vai Sim. abordar aqui, né? Então, por exemplo, né, eu vou trazer uma questão prática aqui para vocês, né? Um divórcio nos Estados Unidos, em que houve ali naquela decisão apenas a decretação, né, dissolveu o casamento. Então, a gente tem essa possível verbação direta, né? Então, agora, se a gente fala, né, uma questão que muitas vezes ocorre, né, o divórcio nos Estados Unidos também fixou guarda, pensão, partilha de bens, a gente vai ali ter que analisar, né, a melhor estratégia, né, de homologação, especialmente dos capítulos, né, que precisam produzir efeitos no Brasil. Então a gente vai falar isso também mais para frente, né, homologação parcial, como que a gente vai resolver isso, tá? Isso. A Bom, Daiane mandou aqui um comentário. Vocês podem ir mandando que a gente vai debatendo e conversando os casos, né? Deixa eu ver aqui. Divórcio consensual realizado no Canadá, sem bens a partilhar, um filho menor, com guarda, visitas e alimentos, devidamente fixado. Precisa homologar no STJ ou pode ser feito direto em cartório? Aí cai naquela questão, né? Os desdobramentos do divórcio. Então, aqui a gente não tem somente um divórcio consensual simples ou puro, né? Que é o que a doutrina chama. Né? Então, aqui a gente tem o filho menor e tem as questões que envolvem aí os desdobramentos disso, né? Desse filho menor. Então, guarda, visitas, alimentos, a gente vai precisar homologar no é. STJ, tá? Mas daqui a Se não pouquinho a houvesse esse gente... filho, aí poderia ser bem mais simples, né? A questão, a situação. Exatamente. Exatamente. A gente vai falar até mais para frente, né, da homologação parcial, que pode ser um caminho, né? Então a gente pode avaliar aí uma estratégia sobre isso. Mas a princípio, com o filho menor, né, a gente precisa verificar o que esse cliente realmente ele pretende que seja efetivado no Brasil, para que a gente defina a melhor estratégia. Né? Mas realmente, quando o divórcio ele não envolve filhos menores, né? Seja o divórcio feito no Brasil ou trazendo uma decisão estrangeira, realmente é muito mais rápido. Exatamente. Bom, seguindo, a gente vai falar sobre requisitos, né, documentos, que é uma parte bem importante dessa questão, porque para que uma decisão estrangeira ela seja homologada no Brasil, né, alguns requisitos eles precisam ser cumpridos, né, entre eles toda a documentação, enfim, tudo precisa estar bem certinho. Então, a gente tem que verificar a competência da autoridade estrangeira, né, a citação regular das partes, a validade da decisão no país de origem e se não tem nenhuma ausência à violação da ordem pública brasileira, né, aqui no Brasil. Então, a gente precisa realmente confirmar se toda a documentação está correta, né, ou seja, se a documentação estrangeira, né, da decisão está incluída, se ela é definitiva, se está apostilado, se tem a tradução dos documentos de forma correta, né, se tem alguma legalização consular quando necessária, enfim, tradução juramentada, tudo precisa estar bem certinho para a gente poder fazer essa homologação. E vale assim, um adendo bem importante, é que nem sempre o indeferimento, né, dessa homologação significa que a decisão estrangeira é inválida, né? A gente tem que ver se realmente esse indeferimento foi por falha na documentação, porque muito acontece, né? Então, às vezes, uma falta de uma apostila, uma tradução juramentada, ou uma comprovação inadequada da decisão, isso vai causar o indeferimento dessa homologação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque em processo de homologação, um detalhe documental pode significar meses de atraso.
Sim, sim, exatamente. E muitas vezes o cliente chega pra gente só com a decisão estrangeira, né? Então, muitas vezes ele não Sim, sabe todo esse checklist, né, mesmo documental, que precisa ser colocado ali junto com essa decisão para que a gente consiga pegar esse pacote mesmo, né? Transformar isso num pacote de documentação e entrar com um processo de homologação. Então, esse ponto de exato, documentação também é bem importante. exato. A gente trouxe também aqui para vocês alguns casos práticos, né? Então, como a doutora Daiane também colocou um caso aqui, se vocês tiverem atuado em algum outro caso, enfim, tiver alguma dúvida, ou quiser debater com a gente aqui os casos que a gente trouxe. Então, o primeiro caso, né, é o divórcio consensual simples, tá? Então, houve só um divórcio consensual simples e um novo casamento no Brasil. Né? Então, como que a gente resolve isso? O ponto prático, sem a regularização no Brasil, o Estado Civil ele pode continuar divergente, né, nos registros brasileiros. E isso acontece muito, né? As pessoas não têm esse senso de urgência, né, vamos dizer assim, para resolver, né? Então, às vezes ela casou num país, divorciou no outro, voltou para o Brasil, vai casar de novo, e aí, às vezes, na compra de um imóvel, vai descobrir que precisa Exatamente. resolver tudo, toda essa linha do tempo aí que ficou para trás, né? No momento urgente aí que ela vai perceber que realmente Exato. precisava ter feito toda essa questão, né? Exatamente. Até por ser um divórcio simples, a pessoa acha, não, eu não tenho filhos menores, né? Às vezes pode ser que o casal não teve filhos, enfim. E aí acha que por conta disso, é só o divórcio, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu já tenho a decisão do país que eu divorciei, vou voltar para o Brasil, então eu não preciso resolver, não preciso fazer mais nada, já está resolvido, né? Então aí, normalmente é na compra de imóvel, né? Na compra de imóvel a pessoa acaba tendo problema. Né? Então, eu até conversei esses dias com a doutora Micheline, eu acho que o caso dela era mais ou menos nesse sentido, né? O casal ali na transmissão, na compra, se eu não me engano, de imóveis, o cartório de registro de imóveis notou essa questão aí de homologação de divórcio, questões aí de decisões estrangeiras que não haviam sido homologadas aqui no Brasil. Né? E aí a pessoa continua constando no Brasil, vai constar que ela é casada, por exemplo, ou que Sim, ela é solteira. Então, essa decisão precisa ser validada aqui. sim. Um outro caso é o divórcio com guarda, né, convivência, alimentos, enfim, que no caso entra um pouco no que a doutora Daiane mencionou, né, como tem um filho ali. Então, nesse segundo cenário, além do divórcio, a decisão ela vai ter que tratar da guarda de filhos, visitas, pensão. Então, nesses casos, realmente pode ser necessário homologar esses efeitos, né, para que eles tenham validade e possam ser exigidos no Brasil. Sim, exato, exatamente. Quando envolvem, né, filhos menores, a questão fica muito mais delicada. Né? Então, Sim. tanto para decisões estrangeiras que a gente precisa validar aqui no Brasil, quanto ao contrário. Né? Ao contrário, às vezes é até um pouco mais complicado, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já tive consultoria com uma cliente em que o casal, eles fizeram um acordo aqui no Brasil, acho que foi em 2008, mais ou menos. Tem uma filha menor e se mudaram ambos, todo mundo, a criança para os Estados Unidos, só que separados, né? Eles não moravam mais juntos, não tinham mais nenhum relacionamento. Só que essa decisão daqui do Brasil foi ao contrário, né? A situação precisava ter validade lá. Né? Então, Uhum. essa questão também precisa ser resolvida. E nos Estados Unidos, especificamente, né? No estado específico que a pessoa reside, precisa verificar a regulamentação, enfim, a lei, pesquisar um advogado local para que seja resolvida essa questão também. Então, ao contrário, também é muito comum, né? Casais que fizeram a homologação aqui no Brasil e precisa levar isso para o estrangeiro, né? Sim. Um outro caso também que eu acho bastante comum é a alteração do nome, né, após o divórcio estrangeiro. Então, quando a pessoa deseja atualizar, né, o seu nome ou o estado civil nos registros brasileiros após um divórcio ocorrido no exterior. Então, é interessante que também se faça a homologação. Sim, exato. Até eu acho que, doutora Amanda, você já deve ter visto algo similar na questão imigratória. Às vezes o cliente ele vai
tirar um passaporte, ou ele precisa renovar, às vezes ele nunca sabe, né? Ah, mas eu preciso tirar outro passaporte, eu divorciei, mudei meu nome, e aí vira aquela confusão, né? E às vezes ele está entrando Sim. com um processo migratório para mudar para outro país e cada documento tá com um sobrenome diferente, né? Eu já vi Nossa, caso sim. assim. A cliente teve 3 ou 4 casamentos, todos tiveram alteração de nome e o passaporte estava com um quinto nome, então assim, um sobrenome, né? Um quinto sobrenome, e aí ela precisava resolver tudo isso, né? Porque no processo migratório ela vai receber a documentação daquele país, então o nome dela precisa, né, estar correto, tudo certinho, de acordo com todos esses divórcios que ela teve. Então, realmente, às vezes dá um probleminha essa questão do nome, né? Porque as pessoas também não têm esse senso de, não, eu preciso resolver, eu preciso regularizar. É a mesma coisa quando é só o Sim, divórcio mesmo, né? O nome também acontece muito isso. E exato. outra questão que também dá muita confusão é a partilha de bens, né? Então, a partilha de bens imóveis localizados no Brasil. Então, às vezes, esse casal, vamos supor, né? Casou aqui no Brasil, teve imóveis no Brasil, aí muda, vai, por exemplo, para os Estados Unidos, adquire bem nos Estados Unidos, né? Às vezes tem bens em mais de 1, 2, 3 países. Como que vai ficar toda essa questão na partilha? Né? Então, a gente tem que ter em mente, eu até já tratei desse assunto aqui algumas outras vezes, que o Brasil ele vai definir apenas a partilha de bens dos bens localizados no Brasil. Né? Então, às vezes o cliente ele quer trazer, né, os outros bens e resolver tudo aqui. A gente não consegue resolver. Né? Então, aqui a gente vai resolver as questões dos bens no Brasil. Né? Então, esse é um ponto. Né? Então, os limites da competência, né, da jurisdição brasileira. Então, a gente tem que observar isso. Então, o advogado vai avaliar. Então, vamos supor que o cliente trouxe essa decisão estrangeira. E ali foi definido bens que estão no Brasil e bens que estão em outros países. A gente vai ter que avaliar, separar os capítulos dessa decisão estrangeira, onde está falando da partilha de bens, né, dos bens do Brasil, para que isso seja homologado aqui no Brasil. Né? Então, a gente não vai conseguir homologar as partilhas dos bens que estão em outros países. Né? Esse Sim, também é um ponto muito importante, porque às vezes o cliente acha que vai conseguir resolver tudo, né? Trazer essa tudo de decisão uma para o vez, né? Brasil e resolver tudo aqui. Exato. A gente já falou sobre adoção. Adoção, não, estava faltando só esse ponto, adoção. Adoção ou reconhecimento de filiação, né, decidido no exterior, também é um caso bem sensível. Então, assim, como tem adoção ou reconhecimento de filiação fora do país, né, normalmente exigem uma análise cuidadosa para produzir os efeitos no Brasil, e também é um caso que vai precisar de homologação. Eu acho que a gente tem que pensar que tudo que for mais delicado, né, que não for simplesmente assim, eu e o marido decidimos nos divorciar, a gente tem que fazer essa homologação, né? Então, como envolve criança, adoção, tudo, vai precisar fazer essa homologação. Isso, exatamente, exatamente. Sempre pensar por esse lado, né? Os desdobramentos que aquele divórcio vai exigir. É isso mesmo. Acho que a Exatamente. Daiane mandou outra pergunta aqui sobre a tradução, né? Se a tradução pode ser feita pelo país de origem ou somente no Brasil por tradução juramentada. Essa questão da tradução é bem importante, né? Em processo migratório a gente vê muito isso também, né? Então, assim, quando a gente está trazendo uma decisão estrangeira para o Brasil, a tradução precisa ser juramentada, né? Aqui no Brasil, por aquele órgão competente que o Brasil vai reconhecer. Né? E isso vale também quando a gente vai levar um documento daqui para fora. Né? Acho que a doutora Amanda passa muito por isso. Ah, mas tem que ser que tipo de tradução que tem que ser? Por que tem nos Estados Unidos tem que ser a tradução certificada? Não pode ser a feita aqui no Brasil é juramentada. Então tem muito isso também, né? E eu acho que às vezes as pessoas elas não têm noção da importância da tradução em si. Então, assim, às Sim, vezes, quero fazer com a pessoa mais barata, que vai me cobrar mais barato. Tem que ser uma tradução realmente ali, nesse caso, juramentada, né? Mas, por exemplo, em processos migratórios, não basta ser uma tradução simples, né? Não basta ser um copia e cola do Google Translate. A sim. gente precisa realmente de uma documentação certificada por uma pessoa competente ali, que entenda realmente da situação. Então, a tradução é um ponto bem importante.
Sim, até porque como a gente conversou, né? Se a tradução tiver alguma irregularidade, esse processo vai ser barrado, né? E muitas vezes não é pelo a questão que está sendo ali tratada na decisão estrangeira, mas sim por irregularidade de alguma documentação. E a tradução, muito comum acontecer esse problema de irregularidade na tradução. Né? Esse ponto também a gente precisa prestar bastante atenção. Sim. Bom, eu acho que tem outro ponto também bem importante, que é uma sentença estrangeira, né, de direito de família, ela pode tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, né? Então pode tratar de divórcio, guarda, pensão, partilha de bens. Por isso, nem sempre o pedido de homologação ele precisa abranger toda a decisão, né? Então, dependendo do caso, a homologação ela pode ser parcial ou total, né? Então, na prática, é fundamental a gente definir ali exatamente quais vão ser os efeitos que a gente pretende produzir aqui no Brasil, né? Então, pedidos muito genéricos costumam gerar mais exigências, né? E dificultar o andamento do processo. Então, assim, a gente tem que ter uma boa estratégia para definir ali que eu quero, né? Qual o efeito que eu quero para aquela decisão aqui no Brasil? Qual é o meu objetivo? Então, antes de protocolar o pedido, né, é ideal analisar a sentença, capítulo por capítulo, e identificar o que realmente precisa ser reconhecido aqui para que surtam os efeitos desejados. Exatamente, exatamente. Esse foi o ponto que a gente comentou, né, no início que a gente ia tratar, da homologação parcial, né? Porque às vezes o cliente mesmo, às vezes ele quer resolver, para ele é mais urgente ali naquele momento a questão do nome, da alteração do nome, porque ele precisa regularizar um outro documento, enfim, Sim, passaporte, né? Muito comum, tirar um visto. Então, esse ponto é muito importante, né? Sentar com o cliente, verificar qual que é a urgência principal dele naquele momento e também destrinchar a decisão para a gente ali puxar da decisão o que realmente vai precisar ser homologado naquele momento. Esse ponto sim. é bem importante. A gente Pouco trouxe. tempo, né, para a gente, para o cliente, para a Exatamente, pessoa que vai exatamente. decidir. Então, assim, não precisa ser tudo de uma vez. Vamos por pontos, vamos ver o que você precisa primeiro de mais importante, né? Sim, exato. E até verificar, assim, validar com o cliente, porque às vezes ele acha que vai demorar muito. Às vezes, realmente, se for uma decisão que tenha muitos assuntos ali ao mesmo tempo, pode ser que demore mais. Então, pesar, né, a expectativa com o cliente também é bem importante. Né? E aí a Sim, gente com puxa certeza. também para falar de erros mais comuns, né? O que a gente nota ali que às vezes pode demorar ainda mais esse processo para o cliente, né? Para ele resolver uma pendência que ele precisa. Né? Como a gente falou, às vezes a compra de um imóvel, a venda de um imóvel, tirar um passaporte, tirar um visto para um outro país, um processo migratório, e ele precisa resolver ali questões que envolvem essa decisão estrangeira. Né? Então, o primeiro ponto é confundir a questão do divórcio consensual simples, né, com um divórcio, enfim, qualquer outro tipo de divórcio estrangeiro que vai envolver muita coisa ali. Então a gente consegue trazer uma agilidade muito maior, né, com um divórcio consensual simples. Com certeza. O ponto da homologação total, né? Então pedir a homologação total quando o caso exige ali um pedido parcial ou delimitar um pouco melhor. Esse ponto também. Tradução, né? Então, pedir uma tradução simples, sendo que o caso precisa de uma tradução juramentada, né? Doutora Amanda, lembra de mais algum ponto importante que a gente pode Não destacar? demonstrar a citação regular da outra parte também é bem importante, né? Isso é bem importante, querer rediscutir o mérito da decisão estrangeira. Então a gente tem que lembrar que o STJ aqui não está decidindo o mérito, ele não vai avaliar o mérito, tá? Então ele vai realmente avaliar ali se é possível fazer a homologação. Né? Deixa eu ver, a não provar o trânsito em julgado também, né? Da decisão no país de origem é importante que tenha o trânsito em julgado dessa decisão. Não pode simplesmente, estou no meio do processo e já quero entrar com esse processo de homologação aqui. Não dá, tem que esperar o trânsito em julgado. Você Sim, lembra de sim. mais alguma? Esse ponto do trânsito julgado é bem interessante, porque o cliente geralmente ele chega com a decisão, como a gente falou, né? Ele não traz um pacote, né, ali do Uhum. checklist que precisa, às vezes ele vem só com a decisão, ele não tem o trânsito julgado. É Então, verdade. já aconteceu de a gente, às vezes, ter que fazer uma parceria com um advogado que está lá, né, naquele país ou no estado, enfim, que o cliente fez o processo para tentar buscar esse trânsito para a gente
colocar no pacote. Né? Então, o trânsito, tradução são dois pontos assim que são muito importantes e que o cliente, muitas vezes, ele não tem nem ideia, né? Que ele precisa desse tipo de documentação. Sim, Né? sim. Deixa eu ver alguns pontos também que a gente recebe muita dúvida, assim. Se precisa, por exemplo, né? Se a pessoa ela tem uma decisão, né, estrangeira, ela precisa homologar no Brasil, se ela precisa vir para o Brasil, se deslocar, como que ela resolve tudo isso? Né? Então, em regra, não precisa, a gente consegue resolver tudo de forma online, né? Então, processo digital, enfim, ajuda bastante. Então, a gente consegue ali resolver por meio de uma procuração específica, né? O advogado com uma procuração específica, com poderes específicos, para conseguir resolver essa homologação. Então, essa é uma área também bem interessante, né? Para quem gosta de atuar online, atender, né, clientes que não estão só no Brasil, enfim, estão em outros países, eles precisam resolver pendências, né, aqui no Brasil. Então, a gente consegue ter essa atuação aí internacional, né? É bem interessante. Eu acho que é a pergunta que mais vai surgir também, quanto tempo demora, né? Se demora Sim, muito. Então, não tem como a gente estipular. Isso vai depender da sua documentação, vai depender da parte, vai depender da existência de contestação, da complexidade do caso, se o caso realmente foi transitado em julgado. Então, assim, não dá pra gente dar um prazo fixo, né? A gente tem que avaliar toda a questão ali envolvida. exato, exatamente. E outro ponto que também, assim, os clientes têm muitas dúvidas, né? Principalmente as mães, né? As clientes mães, quando envolve filhos menores e tem, né, a fixação ali de alimentos, se pode executar esses alimentos, então essa pensão alimentícia que foi fixada em decisão estrangeira no exterior, né? Então vamos supor, a mãe fixou, né? Teve um processo lá nos Estados Unidos, fixou esses alimentos, como que ela vai conseguir executar? E aí, vamos supor que ela veio para o Brasil, né, com essa criança, então a gente sabe que ali o processo, né, a competência vai ser sempre no domicílio do menor. Então, se essa criança está aqui no Brasil novamente com essa mãe, né, o endereço do menor é o Brasil, a gente, em tese, né, em regra, poderia entrar com esse processo no Brasil, que é o domicílio do menor. Né? Só que aí a gente vai precisar, né, pode haver essa necessidade de a gente precisar do reconhecimento de homologação e posterior execução, né? Dependendo ali do caso. Então, são duas etapas, né? O reconhecimento, a homologação dessa decisão estrangeira que fixou esses alimentos, e aí o pai não está pagando, né? E posteriormente essa execução. Então, é um caso aí mais delicado, né? Que a gente precisa realmente avaliar a melhor estratégia, porque muitas vezes o pai já não está pagando já tem um tempo, né? É muito comum que aconteça isso, alguns meses, e a mãe precisa executar essa decisão, só que ela não foi reconhecida aqui no Brasil. Então, isso pode dar um pouquinho mais de demora, né? Mas tem sim como resolver, né? A gente consegue fazer esse reconhecimento e posterior execução, tá? Então, documentação também vai ser bem importante avaliar se está tudo certinho, para que não tenha mais aí prejuízo na questão do tempo mesmo, tá? Sim. Tenho também outra dúvida que às vezes surge muito, que é com relação à certidão estrangeira de casamento. Então, assim, certidão estrangeira de casamento é um caminho mais simples, não vai precisar de homologação, né? Então, a homologação, ela é para decisões judiciais estrangeiras, né? A certidão de casamento estrangeira, basta a gente fazer o registro, realmente fazer uma transcrição ali da certidão. Exato, exato. E essa questão do casamento foi bom você pontuar. Recentemente eu também estava conversando com uma colega em que o casamento foi nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é muito comum não fixar o regime de bens. Então não é como aqui no Brasil, né? Se o casal não escolhe o regime de bens, automaticamente, né, nossa regra é a comunhão parcial. Então, se não for feito Sim, o pacto antinupcial, enfim, para definir qual o regime de bens, a nossa regra é a comunhão parcial de bens. Nos Estados Unidos, muitas vezes o cliente, né, os clientes têm ali a certidão de casamento, mas não tem nenhum não local tem ali que impacto. foi definido esse regime, né? Então, Exatamente. se eu não me engano, a esposa tinha bens aqui no Brasil e eles queriam vender, acredito que era algo nesse sentido. E aí é a mesma coisa, né? Bate no cartório de registro de imóveis, eles querem saber qual que é o regime de bens, que é a certidão. Então, essa questão de resolver o regime de bens,
a gente consegue resolver também em cartório, porque não é uma dissolução, a gente não vai fazer uma dissolução, a gente não está trazendo Sim, uma decisão estrangeira, né? Uma sentença estrangeira, por exemplo. A gente só vai delimitar ali qual que vai ser aquele regime, né? Então, nós temos exatamente. já o casamento, temos uma certidão. Então, a gente precisa definir qual regime vai ser aplicado aqui no Brasil, né? Para bens, enfim, para o casal resolver ali questões de bens que estão no Brasil. Então, esse ponto também é bem importante. Isso aí. A Temos Jade fez uma pergunta, né? isso, duas Repetir os perguntas aqui. documentos indispensáveis. Ah, não, teve outra aqui também. Sugestão de como captar clientes que precisam desse serviço. É, a questão de captação de clientes, ela é bem importante, né, nessa área também de direito internacional, porque como a gente falou, a gente pode atender daqui do Brasil, nós estando, né, nós advogados estando no Brasil, clientes que estão no exterior e precisam resolver pendências aqui no Brasil, né? Então eu acredito que, bom, primeira coisa é a internet, né? Então Com a gente certeza. consegue alcançar clientes que estão em qualquer lugar do mundo, né? Enfim, Graças muitos a brasileiros Deus. estão na Europa, né? E precisam resolver pendências. Europa e Estados Unidos, eu acho Sim. que são dois caminhos assim que os brasileiros vão muito e precisam depois resolver questões aqui. Então a internet vai ajudar muito. Então, enfim, você tem um site, né? Um Rede site, social, rede site, social, investir Instagram, em tráfego anúncio. pago, Exato. fazer anúncio, não tem como fugir disso, né? E boca a boca, né? Indicação também é muito importante. Você Exato. fazer eventos de networking também é bem importante, né? Conhecer pessoas que têm contato, trabalham na área, enfim, eu acho que é bem importante também. Sim, E exato. os documentos indispensáveis que ela tinha perguntado também. Então, vamos lá, a gente vai precisar da cópia integral dessa decisão, né? A gente vai ter que esperar esse trânsito em julgado. Lembra sempre que não é porque saiu a decisão que já está pronto, tem que esperar o trânsito em julgado. Uh, ou seja, a comprovação de que essa decisão é a final, né? A apostila de AIA ou a legalização, né? A autenticação consular ali conforme o país, tradução juramentada no Brasil dos documentos estrangeiros, né? Procuração é muito importante, você tem ação para a pessoa que está ali te auxiliando, seu advogado. E os documentos pessoais, né? Com a certidão brasileira relacionada ao efeito pretendido, como a certidão de casamento ou a certidão de nascimento dos filhos, enfim, todas as certidões ali que vão ser necessárias para o processo em si. Exato, exatamente. Então, o checklist, né, ele é bem robusto, né? Se a gente for parar ali para organizar tudo, são muitos É. documentos, né? Muitas vezes Tem o que ver o cliente fica caso perdido. específico, né? A Sim, gente são sempre muitos manda ali um documentos. checklist com os documentos, mas basicamente são esses, assim. Sim, sim. E muitas vezes o cliente ele fica perdido, ele tá só com a decisão, né? Que a gente falou, ele vem só com a decisão e Sim. quer entrar com o processo já. Então, esse checklist é bem importante. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Fátima sobre os bens que foram adquiridos, por exemplo, nos Estados Unidos durante o casamento. Como ocorre essa divisão? Então, foi como a gente falou, né, na partilha dos bens. O Brasil, ele vai ser competente para definir a partilha de bens que foram adquiridos no Brasil, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, esse casal adquiriu bens nos Estados Unidos e mora nos Estados Unidos e fez, né, um acordo, às vezes, ou um acordo, ou tem uma decisão estrangeira tratando de bens dos Estados Unidos, a gente vai ter que delimitar, vai fazer homologação parcial, né? Então, dos bens que estão no Brasil, Exatamente. a gente homologa aqui no Brasil, tá? Então, o Sim. Brasil, ele só vai ter competência, né, para julgar ali, para fazer essa partilha de bens que estão no Brasil. Tá? Então, muitas vezes acontece isso, né? Os clientes, eles têm bens em vários países, enfim, espalhados, né? E a gente precisa delimitar a competência de cada um, tá? Sim. É E isso aí. muitas vezes a gente faz parceria, né? Então, às vezes, a gente busca uma parceria com um advogado que está nos Estados Unidos, por exemplo, naquele estado específico, né? Porque não basta só estar nos Estados Unidos, ele tem que ser licenciado naquele estado específico que está o imóvel para a gente conseguir É resolver. verdade. Então, às vezes, a gente envolve, né, esse profissional também para atuar, né? Por exemplo, se for um acordo, a gente consegue fazer um acordo ali com esse profissional envolvido também para auxiliar nisso, tá? Então, Mas sempre principalmente verificar onde que está esse bem, né?
Exatamente, principalmente até porque nos Estados Unidos existe essa divisão ali de leis estaduais, né? Então a gente tem que se atentar a isso também. Não é qualquer advogado, não é advogado da Califórnia que vai decidir sobre bens ali do estado da Flórida. Então tudo tem que ser bem delimitado, realmente. Exato, exato. Bom, eu acho que a gente falou bastante, né, de perguntas, de casos, de exceções, né? A gente trouxe aí, tentou trazer para vocês aí de forma mais completa possível, né, nesse tempo que a gente tinha aqui. Dúvidas que vocês tiverem, enfim, quiserem falar mais sobre esse assunto, pode mandar aqui no Instagram da nossa comissão, que a gente sempre vai estar vendo aqui as dúvidas de vocês, vai trazer lives novas, né, com os demais membros. E a gente agradece bastante a participação de vocês, as dúvidas, as perguntas, enfim, os casos, né, que vocês comentaram também. Agradeço a doutora Amanda pela participação dela comigo nessa discussão Eu nossa que de hoje. agradeço, doutora Isabela. Agradecer o convite também da doutora Natália, né, nossa presidente aí da comissão. É sempre um prazer. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.